começar um projeto agora, também de lives, né? Um projeto. Porque outro dia eu me peguei, eu escrevi isso no texto, no nosso devocional de ontem, não sei se vocês leram, tiveram esse acesso, mas eu escrevi no nosso devocional de ontem sobre uma experiência que eu tive de um dia desses atrás me perceber acordando pela manhã, e a primeira coisa que eu estava fazendo era abrir o meu celular e olhar todos os noticiários. Abria G1, abria Metrópolis, porque eu tinha que saber as notícias do mundo, tinha que saber as notícias do Brasil, tinha que saber as notícias de Brasília também. Porque eu tinha que estar ligado o que está acontecendo, quantos casos a mais de Covid-19 aumentaram. O celular da Marcela não colabora. Quantos casos de Covid-19 aumentaram, se já teve alguma morte, quantas mortes tiveram. E na Itália, meu Deus, e na Espanha, meu Deus, misericórdia. E se tivesse algum testemunho de alguém, algum médico lá falando, eu tinha que ver todos os vídeos, eu tinha que ver todas as coisas. Meu Deus, que catástrofe, que tragédia, meu Deus, misericórdia. E aí o Espírito Santo me alertou. E o Espírito Santo tocou meu coração e falou comigo. Do que você tem se alimentado? Do que você tem se alimentado esses dias? E em que você tem crido? Em quem você tem focado a sua fé? E aquilo me deu um choque, assim, né? Porque a gente... É engraçado, porque a gente prega o tempo inteiro, a gente fala o tempo inteiro, a gente fala que precisa crer, a gente fala que o Senhor já nos deu todas as coisas, que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, que a doença não é para o nosso corpo, não é para o corpo dos filhos de Deus, porque da mesma forma que o perdão está para a nossa alma, a cura está para o nosso corpo, e a salvação está para o nosso espírito, e a obra que Jesus fez por nós, ela é completa, ela nos atinge corpo, alma e espírito, e nós temos que tomar posse disso. E de repente eu me vi prestando atenção muito mais no que o mundo está dizendo, do que as notícias do mundo estão falando, ao invés de prestar atenção no que a palavra de Deus está falando, no que Deus está falando para mim. E aí, meditando sobre isso, e graças a Deus pelas lives e pelos vídeos dos pastores do mundo inteiro, dos adoradores, porque a gente se alimenta disso também. Em um momento que eu assisti um vídeo, uma live de um pastor, que eu agora não me lembro quem é, alguém do mundo afora aí, entendeu? Contando exatamente essa experiência, a esposa falando da experiência dela, que ela teve com medo, que teve um momento que ela teve ataque de pânico por conta daquilo que estava acontecendo no mundo, e o Senhor falou com ela que Ele não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de equilíbrio, de coragem e equilíbrio. E ele comentou a respeito exatamente da mesma coisa que Deus estava falando com ele, a respeito de nós focarmos nas coisas que estão sendo ditas no mundo hoje, ao invés de nos focarmos na palavra de Deus. E aí nós somos alimentados pelas notícias do mundo, e aquilo alimenta a nossa alma, e aquilo é que dá força à nossa fé, porque a palavra de Deus diz que aquilo que a fé vem pelo ouvir. Não é só a fé em Deus que vem ouvir, que ouvir a palavra de Deus, mas a fé na fonte errada, o acreditar, o medo, que é a fé na fonte errada, na fonte do mal, ela também vem pelo ouvir. Porque os teus olhos, os teus ouvidos são porta de entrada para a sua alma, que alimenta a sua fé, ligada na fonte certa, que é Deus, ou ligada na fonte errada, que é o maligno, o enganador, o ladrão das nossas almas, aquele que quer nos roubar, matar e destruir.
Ele quer tirar o nosso foco daquilo que Deus já fez por nós. Complicado. Aí, ontem eu fui fazer a devocional, aí todos os dias eu recebo aquele e-mail do jejum do Jesus Fest, que é do jejum de Jesus de 40 dias, que o pessoal do Descend conclamou ao mundo inteiro, a igreja global fazendo esse jejum, e nós também estamos fazendo o jejum de Jesus. E ontem nessa palavra, o primeiro texto que eu li foi um texto tão interessante, apesar de que o foco que ele deu na mensagem não tem a ver com o que eu queria falar, ele veio corroborar aquilo que o Espírito Santo estava falando no meu coração. Eu falei, meu Deus, é isso mesmo. E aí ele frisou uma frase de Smith Wigglesworth. Eu acho que é isso, Smith Wigglesworth. Perdão. E aí ele diz assim, primeiro, leia a palavra de Deus. Segundo, consuma a palavra de Deus, até que ela consuma você. Terceiro, acredite na palavra de Deus. Quarto, haja de acordo com a palavra. Primeiro, leia a palavra. Segundo, consuma a palavra de Deus até que ela te consuma. E terceiro, creia. Quarto, haja. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho sido consumida pelas notícias do mundo, ao invés de ser consumida pelas notícias do céu. Eu estou me alimentando mais com o que o mundo está dizendo, apesar de todos os dias fazer meu devocional, vou lá, leio a palavra de Deus e tal. Mas se você somar o dia inteiro, as 24 horas, eu estava sendo alimentada com as notícias do mundo, com as mentiras do diabo de que é tragédia, todo mundo vai morrer. Inclusive a gente brinca aqui que de qualquer forma todo mundo vai morrer em 2020. Não é verdade. Não é verdade. Eu quero trazer para você hoje uma palavra de esperança, sabe? Eu percebi que nós precisamos consumir a palavra até que ela nos consuma, até que ela crie vida em nós e nós creiamos totalmente, que essa seja a nossa verdade, a verdade que faz sentido para nós. Não é a verdade do mundo, a verdade que faz sentido para nós é a verdade do céu. Porque lá em Salmo 91 ele diz assim: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer: o Senhor é Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em ti. Deus livrará você de todos os perigos escondidos e doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. Aleluia. Abre para mim, Marcelo, em Salmo 27, em algum lugar. Eu não sei como você vai fazer isso. Salmo 27. Davi era uma pessoa que me chama a atenção, porque Davi, todas as vezes que ele estava em meio ao caos, em perseguição, tragédia, que podemos dizer que se assemelha hoje a essa guerra que estamos vivendo no planeta, uma guerra que abalou o mundo inteiro, parou o planeta. Davi, toda vez que ele estava em meio a uma guerra, em meio ao caos, em meio à perseguição, ele se voltava ao Senhor e dizia, fala aí, Salmo 27, lá no início, primeiro O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Ponto. O Senhor é a minha luz e é a minha salvação, de quem terei medo? Continua. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei?
Esse salmo, ele é tremendo, porque lá embaixo ele diz assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias da minha vida na tua presença. Sabe por quê? Porque era ali que ele estava seguro, era ali que ele era consumido pela verdade do céu, a verdade do reino, e ele não tinha medo de nada. A fé dele não era abalada. O Senhor é a minha fortaleza, a quem temerei? Será a morte? Não, porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte, tragada foi a morte. Aqueles que estão com o Senhor, aqueles que morreram com Ele, ressuscitaram com Ele a sua morte, não precisa temer morte, porque Jesus levou ela, Jesus venceu ela. O crente não morre de doença. Não. O crente parte para a sua casa quando chegou a sua hora, quando o Senhor quer o recolher para si. É muito diferente. Quando o Senhor quer o recolher para si, ele, é lógico que para ele recolher alguma coisa tem que acontecer, não é? Mas não é a doença, não é a tragédia, não é o acidente, não é isso que leva os filhos de Deus. Quem leva os filhos de Deus é a vontade dele. Eu estava conversando outro dia com a Marcele, como que era interessante quando Jesus falava assim, quando Jesus falou para Moisés, para Arão, quando foi para Elias, olha, Moisés, se prepara, passa aí seu manto porque você vai morrer, que eu vou te levar. A mesma coisa foi com Arão. Arão foi lá, subiu um monte, tirou a estola sacerdotal, passou para o seu filho e morreu, porque o Senhor o recolheu. É assim que nós temos que ver, é assim que nós temos que crer. E olha, para você que ainda, talvez esteja assistindo, que ainda não tem Jesus como a sua sombra, você que ainda não habita a sombra do Onipotente, você que ainda não diz, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, você que ainda não diz que o Senhor é a minha luz e minha salvação, a quem temerei? Eu quero te dizer que basta você dizer, Senhor, eu quero te seguir, eu creio em ti, eu te aceito como meu Senhor, eu escolho habitar a sombra do Onipotente. E a partir daí, meu irmão, você tem todos os direitos de filho, porque o Senhor diz, a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos os que creram, se tornaram filhos de Deus. E como filho, irmão, você não tem que temer nada, porque você se esconde à sombra do Onipotente, do Onipresente, do Deus Todo-Poderoso. Não temos que temer mais. Então, a palavra que eu quero deixar para vocês hoje, não sei se me alonguei. Me alonguei, gente? O pastor disse que sim. É porque ele falou 15 minutos, 10 minutos na semana passada, porque eu falo também 10 minutos. Você sabe que eu me empolgo, né? Bom, mas o que eu quero lembrar para vocês, olha só. Jesus, ele morreu por nós na cruz. Eu tenho falado, em todos os nossos devocionais, eu tenho procurado mostrar o caminho de Jesus para o Calvário. Como foi cada passo, como foi a humanidade dele, como foi o sofrimento, como foi o sacrifício, como foi se entregar. Eu tenho mostrado o caminho dele, como que foi, qual foi o tamanho do sacrifício, que nós achamos que foi o sacrifício somente da carne de Jesus, o homem, mas não foi. O que foi sacrificado foi parte do corpo do Deus triuno, da Trindade, porque quando Jesus levou sobre si todos os pecados do mundo, Deus, o Espírito Santo teve que virar as costas para Jesus, porque ele carregava o pecado. Naquele momento, o Deus trino, o Deus triuno, ele foi repartido, foi separado,
foi sacrificado para que nós tivéssemos vida. Então é isso que nós temos que crer. Você acha que com todo esse sacrifício que Jesus fez, Ele hoje iria nos abandonar à mercê de um vírus, de uma pandemia? Não, irmãos, não. Nesse mesmo Salmo 91 fala assim: praga alguma chegará à minha tenda. Praga alguma. Declare isso, crê nisso, essa é a nossa verdade. Isso não é só um versículo bonito para a gente se sentir consolado, não. Ele é uma verdade para as nossas vidas. E só é verdade para aquele que crê. E sabe como que você crê, irmão? Ouvindo e lendo. Leia, ouça a palavra de Deus. Consuma a palavra de Deus até que ela te consuma. Não empreste os teus ouvidos para as mentiras do mundo, para a mentira do noticiário, porque eu vejo que a mídia quer fazer um alarde, o pastor Luciano vai falar sobre isso, eu ia falar também, mas ele falou que vai falar, eu não vou falar. Mas isso é que vende, irmãos. O desastre, a tragédia é o que vende. Eles querem vender isso. Então a gente não vai crer nisso. É lógico que nós somos responsáveis. Somos responsáveis porque nós somos prudentes. Porque nesse mesmo versículo que fala que Deus nos deu espírito de coragem e de prudência, equilíbrio e prudência, para nós sermos prudentes como a serpente. Então a gente se guarda, a gente faz a nossa parte. Até porque eu estava brincando com o pastor Luciano. Ele, 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não seria atingido. Isso é verdade, mas a gente também está preocupado com os 1000 que vai cair do nosso lado e os 10.000 à nossa direita. Então a gente faz a nossa parte. A gente sabe que para nós estamos guardados e seguros, mas a gente ora e guarda os 1000 e os 10.000. O 1000 ao nosso lado e os 10.000 à nossa direita. Porque é para isso que a igreja foi chamada. Para olhar os 1000 e os 10.000. Para olhar as multidões, para olhar as nações. Você é luz, você representa Jesus, você é embaixador do céu na terra. Seja um embaixador do céu na terra. Seja aquela pessoa que traz as boas notícias do céu. O mundo está desesperado, está com medo, está em pânico, mas você tem a boa notícia. Ele te deu tudo. Fale isso para o mundo. Fale, olha, Ele te amou de tal maneira. Fale para todo mundo. Fale para os seus familiares, fale para os seus amigos. Coloque nas suas redes sociais, façam lives, entendeu? Façam lives, porque eu não atinjo muita gente, pastor atinge algumas pessoas, a Marcele atinge outras pessoas, você vai atingir outras pessoas. O mundo precisa saber a boa notícia, é para isso que você existe, é para isso que você foi salvo, é para isso que Deus te comissionou. Amém, igreja? Você é a luz, então esse é o momento de brilharmos. Esse é o momento. Não é só no momento da bonança, é no momento da maior tragédia, é no momento da perseguição, é no momento da guerra que os Moisés se levantam e operam sinais, prodígios e maravilha. É nesse momento que o Senhor faz por meio daqueles que creem, daqueles que se rendem e daqueles que se dispõem e dizem: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser luz. Amém?